Pai do Senhor, né, gente? Irmãos, eu tava aqui trabalhando, né? E me lembrando uma conversa que eu tive com o meu esposo ontem. E falando pra ele, amor, as pessoas, não tem como o diabo ter feito algumas pessoas e Deus ter feito outras. Porque o diabo não tem autoridade. Como fala lá no início, na palavra de Deus, em Gênesis, né? Que Deus falando, né, que façamos ao homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então isso aí já é a prova de que Deus faz e o diabo desconstrói. É como alguém fazer uma casa muito linda e bonita, ou trilar com um trator ou com uma marreta e quebrar aquela casa toda. É como o diabo faz, né? Ele desconstrói o nosso caráter, né? Com o nosso caráter, às vezes, o nosso caráter é de uma pessoa boa, porque a bondade, gente, nossa bondade, independente do que a pessoa fez o mal, matou, roubou, estuprou, a nossa bondade, ela tá ali sim. Não existe aquela pessoa que é só ruim, 100% ruim, e aquela boa. Não, gente, como os filmes têm mostrado, que o diabo faz o mal e Deus faz o bem. Deus, gente, ele fez até mesmo o diabo. Só que ele se corrompeu, querendo ser maior que Deus. Você pode ler isso na Bíblia Sagrada, não estou inventando, não estou falando nada que não seja, né? Aqui até agora. Então, como eu estava falando para o meu esposo, né? É como se as maldades, os traumas, ficassem sufocando a bondade ficasse desse tamanhozinho e a maldade desse tamanho, né, gente? É como pegar uma casa linda, ir lá e jogar entulhos, escombros em cima dela. E uma pessoa ir lá e falar assim: a gente vai destampar aquela casa. E quando chamar os peões, eles vão falar assim: chefe, mas que casa? Ali debaixo tem uma casa linda. Assim é quando a gente vê que a gente tem uma bondade ali no fundo e Deus começa a destampar aquela maldade, né? Quando você fala, Deus, eu creio, né? Independente de onde você esteja nesse momento, uma prisão, independente qual seja o seu artigo, você dizer, Jesus, eu te aceito como meu suficiente salvador, único suficiente salvador. É como aqueles trabalhadores estampando aquela casa. E quando eles destampam aquela casa, eles falam, chefe, que casa linda! Por que jogar escombros em cima dela? E o chefe fala assim, é porque me contrataram para encher ela de escombros certa vez. Para ninguém ver a beleza dela. Assim é como o diabo faz, né? Ele quer esconder a nossa bondade, que infelizmente tantas pessoas têm morrido com a sua bondade escondida, mas que você não seja essa pessoa, né? Que Deus pode perdoar qualquer e qualquer pecado, porque a Bíblia faz isso, você fala assim, ai, porque o assaltante Deus perdoa, mas eu matei, Deus não vai perdoar. Deus fala na palavra dele que não tem, não tem tamanho de pecado, porque todo pecado para ele é pecado, independente de que a pessoa roubou uma agulha e de que roubou um banco. E onde você estiver nesse momento, sabe que Deus pode perdoar. E temos dois grupos de pessoas. Aquelas, maioria, tudo conhece a palavra. O meu esposo, ele foi um evangelista pesado de uma cidade grande aqui, uma capital de Minas. E ele me fala, quando ele vê na reportagem, ou vê alguma notícia sobre um traficante que foi preso, uma pessoa que morreu no crime, e fala, amor, aquela pessoa ali queimou na presença de Deus, sabia da palavra e estava afastado, né? Então, a maioria das pessoas que está no crime saber sobre a Bíblia. Algumas preferem ser Judas, outras preferem ser Pedro, né? O que aconteceu com Judas? Ele pensou que Jesus estava sendo crucificado e Jesus estava morrendo. Como Maria Madalena pensou. Muita gente viu com olhos carnais, mesmo que Jesus pregou que ele não iria para a morte, que a morte não iria vencê-lo. E ele pensou assim:
eu matei meu mestre. A minha solução é morrer. Por quê? Ele não viu bondade dentro dele. Não sei se é trauma de família, porque isso acontece. A família, as pessoas podem dizer, ai, fulano é mal mesmo, fulano parece com cicrano, fulano parece com fulano, e fulano vai ser ruim mesmo, como um exemplo de mim, né, gente? Meus parentes, todos diziam, né? Falava assim, ah, porque você parece com seu pai. Eu com 5, 7 anos já ouvia isso. Você parece com seu pai, você tem coração ruim igual seu pai, porque você é igual o povo do seu pai, porque ele derrubou o seu tio no chão, bebê, e ele tem uma maldade, você puxou ele. E eu fui remoendo aquilo, remoendo, né? E eu comecei a acreditar que eu não era uma pessoa boa, que eu era uma pessoa má. E certa vez, não sei se eu fui na venda, né, que chamava venda naquela época, gente, não denunciando a minha idade, comprar alguma coisa pra minha avó, pra mim. E eu vi 2 crianças pequenininhas atravessando a rua, indo comprar alguma coisa pra mãe. Porque naquela época a gente comprava cigarro pra mãe, eu mesmo fiz isso, tanto isso, comprar cigarro pra mãe, comprar cerveja. E engraçado que a gente pode ver uma criança quando atravessa a rua, ela anda com a nota aberta, né? Ela vai com o dinheiro segurando assim na pontinha. Lá ia ele e o irmãozinho dele, né? Quase cantando aquela música, né? E atravessando a rua. E eu pensei, eu vou ali, vou derrubar aquela criança, né? O que é, gente? Eu esquecendo que tinha bondade dentro de mim. E só achando que eu tinha aquela maldade que todos diziam que eu tinha. E eu dei uma rasteira naquela criancinha menor. E o grande levantando e falando, eu vou contar pra minha mãe. Por que você fez isso? E eu casquei fora. E acho que eu fiquei terreno. Porque, gente, eu pensava, realmente acreditando, por um trauma de palavras, gente. Cuidado que você fala pro seu filho. Ai, brinca de carrinho, você parece uma mulherzinha. Brinca de boneca, você parece um menino. Só quer brincar com meninos, gente. A boca é profética, principalmente de pai e de mãe, gente. Escutei demais, muita coisa. E aquilo ali foi desconstruindo, né? O que eu tinha, né? O meu caráter de bondade. Então, isso aí. E nisso, gente, certa vez, a minha mãe recebia as amigas em casa, que tinha criança, e eu olhava aquelas crianças. Certa vez tinha uma menininha brincando, ela pegava uma espuma, um pedaço de espuma, e jogava a terra pra cima. Eu pensei, eu vou pegar aquela terra, vou jogar toda na cara dela. E ela foi pra dentro chorando, mãe, eu lembro que essa mulher foi embora e a minha mãe não sabia o que fazer, né? E mais uma vez, sempre eu escutei. Você tem o coração do seu pai, porque o seu pai é ruim e você é ruim. Que a bondade, ó. A bondade sendo massacrada. E vinha a mãe e falava, porque a maldade, você é maldade. É como se dissesse, você é maldade e não tem um pingo de bondade. E a maldade, gente, desse tamanho, passando pra boca. E a bondade, o tamanhozinho desse botão. Quase impossível, gente. E ela ia ficando cada vez mais microscópica. Isso é a síndrome de Judas. Eu pensava que eu só tinha maldade, não tinha bondade. Mesmo depois que eu fui para a presença de Deus, eu ainda acreditava. Mesmo, gente, desde sempre, eu sendo uma intercessora, eu entro num ônibus, eu peço pela vida daquelas pessoas. Mesmo assim, eu achava que eu era maldade. E certa vez uma irmã veio falar, irmã, a gente vai fazer um grupo. Eu vou fazer um grupo para fazer trabalhos evangelísticos no hospital. E eu quero que você participe. E eu falei, eu, irmã?
Nossa, eu gosto tanto dessa área. Aí ela falou assim, não sei se vocês acreditam, mas Deus falou na boca dela que estava me escolhendo, porque eu esquecia de mim às vezes, para pedir pelo meu próximo, para interceder. Ali, gente, eu lembrei, realmente Deus está certo. Porque eu lembrei, eu dentro do ônibus, muitas vezes eu te vi, filha, se esquecendo de você, intercedendo pelas almas, pelo próximo, algo assim. E eu lembrei, e eu me vi, eu sentada dentro do ônibus, e eu lembrando, que Maria acontece? Gente, eu pedi pelo motorista, eu peço pelo trocador, que nem existe mais, né? Lá no ônibus. Eu peço pela família dele, o que está acontecendo com ele, se ele está depressivo, se ele achou melhor ter deixado esse cargo, porque aqui na minha cidade extinguiram, né? Não existe mais cobrador de ônibus. Sou motorista e eu peço pro motorista que se o motorista acha melhor estar aqui porque a família desinvalida ele, ou porque ele prefere estar lá, tá com saudade da esposa, porque aqui é cheio de problema, é gente que reclama da passagem, reclama do troco. Quando eu desço do ônibus, gente, pedi pra todo mundo. É quem vai entrar no ônibus, quem vai chegar em casa e que a pessoa, o que a pessoa vai encontrar em casa, se é um marido viciado e é um filho, e essa senhorinha que tá entrando com compra, se tem um parente em casa jovem, tá deixando ela aí com essas compras, que Deus tem misericórdia. Gente, geral, eu orei pra todo mundo, e tem vez, gente, que o ônibus tava assim, ó, e a gente na porta, pendurado. Eu orava praticamente pra cada um. Quando eu desci daquele ônibus, eu falava, meu Deus, eu pedi pra todo mundo, menos pra mim. Igual certa vez, eu tava dentro do ônibus, gente, e o ônibus deu uma brecada, e eu caí lá fora com garrafa de café, com tudo, que leria Deus me mostrando, né? Você ama tanto o próximo, você tem tanta bondade, que você esquece de você, filha. E ali, eu vi que a minha família não tinha razão. Que eu não era 100% maldade, que eu tinha uma bondade dentro de mim. Ali eu comecei a ver, mesmo tanto tempo, 33 anos, ó, no evangelho, antes da irmã falar isso, eu ainda pensava que eu era uma pessoa ruim. Então essas são as pessoas que têm a síndrome de Judas. E tem a que tem síndrome de Pedro, gente, isso existe. Eu vi uma pregação sobre isso, né? E tem a síndrome de Pedro. Eu neguei mesmo, meu mestre, mas eu vou pedir perdão e ele vai me perdoar, porque Pedro era espiritual, apesar de tudo, ele só tava com medo, gente. Não é que ele era ruim, não. Ele era bom. Mas imagina os dias de hoje. Uma pessoa tá ali sendo assassinada. Olha, eu descobri, tipo você, eu descobri o fulano, a fulana, é amigo. E se você pensar, nossa, eu vou morrer junto. O que você vai fazer? Você vai falar que conhece? Não, gente, você vai falar, não, nunca nem vi. Você não vai negar 3 vezes, não, gente. Você vai negar 10, 20, pra não ir junto, né? Foi o que Pedro fez. Isso não quer dizer que a maldade estava sufocando Pedro. E que Pedro não tinha maldade. Então, Pedro, depois da crucificação, como ele foi redimido, ele creu, diferente de Judas, ele creu que ele poderia, né, ser redimido. Ele pregou o maior número de pessoas depois da crucificação. Ou seja, Deus fez 11 maravilhas através dele. Então, gente, o diabo, ele não tem o poder de construir nada. Ele não fez nenhum ser humano. Ele precisou de ser feito. Ele apenas sufoca, como eu falei pra vocês. Ele sufoca uma pessoa. E a bondade dela vira isso aqui. E a bondade dela isso aqui. Vou pegar uma coisa grande aqui para dar um exemplo para vocês. A bondade é isso aqui, gente. A maldade é isso. Mas Deus pode reverter. Da maldade virar isso. E a bondade virar isso. Independente do que você tiver praticado. Deus, ele pode te perdoar. E todos, gente. Todos
tem nem que seja um pouco de bondade, como grão de mostarda, né? Como Deus fala da fé. Como grão de mostarda, mesmo que a sua bondade, você achar que ela é pequenininha, creia que ela pode crescer. E o que acontece? Vai ser o contrário, né? A maldade sufocando a bondade. Mas agora, a bondade vai sufocar a maldade. E eu creio, gente, eu profetizo isso, em nome de Jesus. Compartilha esse vídeo. O YouTube tem apagado algum vídeo meu, porque com esse... eu esqueci o nome, né? Que chama, que você tá gravando um áudio com a sua família. Ai, mãe, vontade de comer um feijão ralo. Parece lá, tudo sobre feijão pros anúncios pra você, né? Então, às vezes eu falo coisas que não pode ser falada, né? O YouTube vai restringir. E ainda mais agora, né? Com a IA, as coisas ficaram mais pesadas, né? Que é a inteligência artificial tá detectando mais coisas, mas eu sei, né? Que o YouTube tá escutando nesse momento eu falar, mas se ele apagar, eu vou lá e gravo de novo, porque isso que eu tô falando, gente, tem mais de 40 anos, eu lembro. Então, pra ele apagar hoje e pra mim gravar amanhã, daqui 2 meses, 1 ano, 10 anos, não tem diferença. Eu gravo de novo, né? E compartilha esse vídeo, né? Pro YouTube entender que apesar do que eu falo, você tá gostando desse conteúdo. Compartilha pra alguém, né? Como eu disse, você que estiver na penitenciária nesse momento, usuário de droga, você acabou de matar, né? Fazer alguma coisa. Creia, gente. Creia e aceita o Senhor como seu suficiente, único e salvador. E procure uma igreja, gente. Faça a sua confissão de fé, seja aí ou seja na igreja, né? Depois você procura uma igreja, porque os irmãos vão te ajudar a continuar sufocando a maldade. E eu creio, assim como Deus fez com Pedro, que assim Deus também vai fazer com você. Você vai ser muito abençoado. A sua família vai ver que você não é 100% maldade. Sua família vai acreditar em você de novo. Seus filhos vai ter de novo orgulho de você. É que eu digo, né, aqui nesse vídeo. A paz do Senhor. E obrigada, né, para quem ficou aí até agora. Eu peço perdão que meus vídeos, a maioria é um pouco mais longo, né? Mas é porque eu gosto de detalhar para provar mesmo, comprovar a veracidade de tudo que eu falo nos meus vídeos. Porque tem pessoas que às vezes vê o vídeo e pensa assim, nossa, que mulher mentirosa. Porque é coisas tremendas que Deus faz na minha vida.